Meu nome é Luana Frick, sou psiquiatra da infância e adolescência e hoje nós vamos falar sobre o suicídio da infância e adolescência. Então, por que um adolescente ou uma criança pensa em suicídio? O que acontece com esse indivíduo? Tem um único motivo que leva esse indivíduo, essa criança a se suicidar? Não há um único motivo. O comportamento humano é um comportamento que ele é construído por múltiplos fatores. O indivíduo, ao longo da sua vida, vai passando por diversas situações ao ponto que ele chega a formar a sua personalidade. Apesar das crianças e dos adolescentes não terem formado ainda a sua personalidade, eles também vêm passando por algumas vivências e ao longo do tempo eles têm o desenvolvimento da sua personalidade. E quando um indivíduo, uma criança, pensa em suicídio, é porque muitas vezes ele já passou por diversas vivências que causaram um sofrimento tamanho que o melhor jeito de acabar com a própria dor é tirando a própria vida. Se eu dissesse que haveria um único motivo para o suicídio, eu estaria sendo muito simplista, porque não é isso que acontece. Então, quando uma criança ou um adolescente fala em suicídio ou tem uma tentativa de suicídio, ele não quer acabar com a própria vida. Muitas vezes ele quer acabar com esse colapso existencial, com essa vivência angustiante, com esse sofrimento, com essa dor. E quando a gente fala sobre os fatores de risco de suicídio, eu quero elucidar 3, que são os mais importantes. Claro que a gente tem inúmeros fatores de riscos, mas esses 3 são muito importantes. O indivíduo ter algum transtorno mental. 90% dos casos dos indivíduos que cometem o suicídio, eles têm um transtorno mental. E o que faz com que esse indivíduo cometa o suicídio ou pense em suicídio? Esses indivíduos que têm transtornos mentais, eles são mais vulneráveis do que a população em geral. Então, o indivíduo que tem depressão, ele não vai conseguir olhar o mundo da maneira que o indivíduo que não tem a patologia, ou o indivíduo que ele tem uma dependência química, ou mesmo que sofra bullying na escola e tem uma ansiedade extrema, não vai conseguir ver o mundo da mesma maneira do que aquele indivíduo que não tem nenhum transtorno mental. Logo, esses indivíduos são mais vulneráveis a tentativas de suicídio e a cometer o suicídio. Outro fator de risco muito importante é um desespero. O que significa o desespero na psiquiatria? É um indivíduo em que ele está numa tamanha angústia que ele está no colapso existencial. Ele tem uma angústia que é muito intensa, que é uma dor muito intensa e ele não tem nada de esperança de sair dessa dor. Se eu tiver uma dor muito intensa e esse indivíduo tiver alguma esperança de sair desse quadro, ele vai tentar lutar para sair desse quadro. E para nós isso não é um desespero. Quando o indivíduo tem uma baixa esperança de sair de um sofrimento, mas o sofrimento não é tão intenso, também a gente não fala que estamos diante do desespero. Somente quando o indivíduo tem um sofrimento muito alto e tem uma chance quase zero de sair daquele sofrimento, é que estamos diante do desespero. E isso causa uma angústia tão significativa que tirar a própria vida é melhor do que estar naquela dor. Na verdade, ele não quer tirar a vida, ele quer tirar aquela dor que ele está sentindo naquele momento. E por fim, mas não menos importante, é acesso aos meios letais. Os indivíduos que têm acesso aos meios letais, eles tendem a efetivar mais um comportamento. Por exemplo, assim, quando a gente fala sobre dietas, um indivíduo que abre a geladeira e vê um monte de chocolate, obviamente ele vai ter chance de continuar a sua dieta com uma dificuldade um pouco maior, diferente daquele indivíduo que não tem o chocolate dentro da geladeira e está em dieta. Então, o comportamento humano, tudo que bloqueia o comportamento humano de essa pessoa fazer algo, faz com que ela não o faça. Muitas vezes, o indivíduo que quer cometer um suicídio tomando medicação e não tem medicação em casa, ele tende a não cometer. Então, a retirada dos meios letais próximos a esse indivíduo é um fator de proteção. Então, quando uma criança pensa em suicídio, precisamos avaliar 2 fatores: o grau de intencionalidade, o quanto essa criança deseja tirar a própria vida, e o grau de letalidade, qual foi o método que ela usou para tirar a própria vida. Por
que se fala-se pouco sobre suicídio? Porque para a gente falar sobre o suicídio, nós precisamos ter uma tonalidade. O que isso significa? Quando a gente fala sobre suicídio de uma maneira muito romantizada, ele pode ter um efeito contaminador e outras pessoas podem começar a cometer mais o suicídio. Por exemplo, tem um romance de Werther em que é contado a história de um rapaz que é apaixonado por uma mulher e eles acabam não ficando juntos. E isso, ao longo da vida dele, faz com que ele entre numa dor profunda e ele cometa o suicídio. E várias pessoas que liam esse romance passaram a cometer o suicídio, até mesmo com a mesma roupa de Werther, porque o suicídio que foi cometido foi muito romantizado. E o mesmo aconteceu também com os 13 Porquês, essa nova série que teve, que já chegou ao fim. Foi muito romantizado a forma em que adolescente tira a própria vida. E isso pode haver uma disseminação do pensamento de morte, assim como nas escolas. Quando uma criança tenta um suicídio, outras crianças podem vir a tentar o suicídio. E o que nós fazemos nesses casos? Nós temos também o efeito daí Papageno, que é uma história também, uma flauta musical, em que conta a história de Papageno, que tem um relacionamento com a Papagena. E ele também pensa em suicídio, mas ao contrário do que acontece na história de Werther, o Papageno não tira a própria vida porque os amigos conseguem ajudar ele. E todas as pessoas que viam essa história, mesmo que estivessem pensando, mesmo que estivessem no extremo sofrimento, não cometiam suicídio. Ou seja, uma história tem um efeito contaminador, outra história tem um efeito protetor. Então, um dos motivos, uma das maneiras de prevenir o suicídio é sempre ter um acolhimento, é sempre ter uma escuta com esses indivíduos, é sempre mostrando para ele que ele pode sair, sim, desse sofrimento que é muito intenso. E agora nós vamos falar de como atuar numa tentativa de suicídio ou até num suicídio consumado, principalmente se acontecer nas escolas. O que os pais devem abordar, o que os professores ou os profissionais de saúde devem tomar conhecimento. E uma das coisas principais que a gente fala muito sobre suicídio é que quando uma criança ou um adolescente ele comenta sobre morte e ele comenta que deseja tirar a própria vida, é algo que a gente deve olhar. A gente deve escutar esse indivíduo. E quando chega ao extremo de haver uma automutilação em que tem cortes no antebraço ou alguma coisa assim, ou uma tentativa prévia, esses pais devem procurar até assistência médica, com um psiquiatra ou psiquiatra da infância e adolescência. Além disso, esse indivíduo também tem que ter um acompanhamento psicológico. A terapia faz toda a diferença para solucionar um pouco desse sofrimento, dessas angústias, dessa dor que talvez não está tendo uma resolução, para que esse indivíduo possa ter um autoconhecimento sobre si. E quando tem algum suicídio consumado até dentro das escolas, a gente tem que sempre abordar a questão preventiva. E aí, os coleguinhas, o que vocês fariam para ajudar os outros amigos e não romantizar o suicídio? Porque isso pode ter um efeito contaminador. E é por isso que o suicídio é tão pouco falado. Tem se falado mais nos últimos anos, mas antigamente o suicídio era um verdadeiro até tabu. Quanto aos pais, os pais também devem procurar ajuda, principalmente profissionais de saúde, e devem escutar esses filhos. Não devem considerar que aquele corte, ela fez isso só para chamar atenção, ou ele fez isso só para chamar atenção. Será que é só para chamar atenção mesmo? Ou será que é para te acender uma luzinha pedindo cuida de mim? Então, essas coisas que a gente deve fazer, a gente deve acolher todos os indivíduos que estão em sofrimento, porque eles não têm vontade de tirar a própria vida, eles têm vontade de acabar com a dor que eles estão sentindo naquele momento. Muito obrigada, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado.